Olá, a graça e a paz de Jesus esteja com você. Mas você sabe diferenciar o que é lei e o que é graça? Porque muitos de nós confundem, querem combinar as duas coisas, a lei e a graça, e não dá. Deus estabeleceu as coisas separadamente, né? Para usar metáforas para exemplificar isso, pense em Agar e em Sara. Sara e Agar são dois pactos. Um deles é em Agar, que é o pacto das obras, né? E o outro pacto com Sara é o pacto da graça. É o pacto que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, essa aliança eterna, aonde Cristo morre, paga as dívidas, suporta a penalidade que era imposta a todos nós, toma sobre ele as nossas iniquidades. Aí ele dá um novo coração e a palavra diz que ele esquece para sempre dos seus pecados. E dos seus pecados e das suas prevaricações, diz a palavra, não me lembrarei jamais. Então ande assim, tenha essa consciência, essa fé, nessa graça. Faça isso, ó Cristo, e viverá o homem. E essa graça, ela é incondicional. Essa graça, ela nos traz uma fé, ela nos traz arrependimento, ela é cooperada pelo Espírito Santo para boas obras, ela traz a salvação. Você foi eleito antes da fundação do mundo para a glorificação da verdade, santificação no amor de Deus. Sara era esposa de Abraão, não é? E nela Deus manifesta as riquezas da sua graça antes da lei mosaica, né? Porque Deus estava em Cristo salvando seu povo antes da eternidade. Agar era uma escrava para Sara, e ninguém é justificado pelas obras da lei, porque a lei revela o que? Revela o pecado. A lei exalta o pecado, mostra para mim que eu não tenho condição de cumprir toda a lei, né? A lei serve como um guia, sabe? Um guia para que você possa confiar na graça, porque se você confiar nas suas obras, você não alcançará, não é, a vida boa, o perdão, a paz que excede a todo entendimento, sabe? Cristo foi crucificado. Isso é poder de Deus, sabedoria de Deus. É isso que justifica, que dá santificação, que traz a redenção. Agora lembre-se de Paulo. Paulo era chamado Saulo, né? Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, uma cidade grega. E Paulo era um homem culto. Ele era um judeu, ele era hebreu de hebreus, era da tribo de Benjamim, que é a tribo dos lutadores, os que iam para a guerra, os guerreiros iam na frente, né? Na guerra era a tribo de Benjamim. Paulo era fariseu de fariseus, ele era zeloso da lei, segundo a lei ele era irrepreensível, está escrito, né? Ele vinha da Grécia, ele disse também que foi criado na escola de Gamaliel. Ele era um homem poliglota, ele falava vários idiomas, não é? Mas ele diz lá em 2 Coríntios 11, no verso 30, que se tivesse alguma coisa de se orgulhar, ele se orgulharia na fraqueza dele, né? Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é que é a nossa fortaleza, né? É Ele que é a nossa fortaleza. Paulo foi baixado numa cesta, assim, numa muralha na cidade de Damasco, fugindo desse rei chamado Rei Aretas, né? Fugindo dele, além disso, 40 judeus assim fundamentalistas tinham feito um pacto: nós não vamos comer nem beber até matarmos a Paulo, né? Porque Paulo era fundamentalista, era defensor dos fariseus, era perseguidor da igreja, porque dizia que Jesus era um falsário,
e que todos aqueles que o seguiam estavam apregoando que ele tinha ressuscitado, eram blasfêmios e precisavam morrer, né? Ora, Paulo esteve presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da história cristã, né? Ele estava ali, as pessoas que iam jogar pedra depositavam as vestes nos pés de Paulo e ele tomava conta das vestes dos apedrejadores de Estevão. Porque depois dessas coisas, né, aparece Jesus a Paulo no caminho de Damasco. Ele tinha conseguido cartas dos principais sacerdotes, dos religiosos, dos romanos, para perseguir todo qualquer que professasse o nome de Jesus. E no caminho de Damasco aparece aquela luz que o derruba do cavalo e ele fica cego. E ele ouve aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo passa de perseguidor a perseguido. Paulo começa a proclamar que Jesus está vivo, que ele venceu a morte. E ele procura o amigo Barnabé. O amigo Barnabé, amigo de infância, que você deve já ter ouvido a música, né? E era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo. Então esse amigo foi Barnabé. E ele procura Barnabé e eles vão até os discípulos, os apóstolos que estavam escondidos com medo da perseguição dos romanos, né? Mas Paulo não dá certo ali, acaba voltando para Tarso e passa 10 anos em Tarso para poder o próprio Barnabé ir chamá-lo a pastorear a igreja de Antioquia, né? E ele diz em algum momento que foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, para que o impedisse que se exaltasse a si mesmo pela excelência das revelações que Paulo tinha. Ele ouviu Jesus dizer assim: olha, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de sorte que me gloriarei, segundo Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo, repouse o amor de Cristo. Eu me regozijo nas minhas fraquezas, porque eu não sou nada, sabe? Eu sou insuficiente. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, costuma dizer que nós podemos, que nós fazemos, que nós somos. E a gente começa a se achar. Isso acontece com muita gente, né? Mas quando nós sabemos que há um espinho na nossa carne, há uma situação que nos impede de nos orgulharmos, de nos sentirmos autossuficiente, esse chamado espinho na carne nos coloca de joelhos, nos coloca em oração, né? Para que o poder de Cristo repouse sobre nós, assim como repousou sobre Paulo, apóstolo. O poder de Cristo repousa sobre mim. É isso que dita a minha vida e nada mais. É isso que cura minha alma. É isso que faz acontecer uma mudança dentro de mim, das minhas convicções, dos meus pensamentos. Porque a graça me confere essa dignidade. E aí você passa a dar graças a Deus por tudo. Porque você sabe que foi tocado pelo toque de Jesus de Nazaré. Assim como Paulo foi tocado ali naquele caminho para Damasco e mudou para sempre a vida dele, né? Até hoje nós temos essa herança de Paulo, trazemos essa herança de Paulo, essa contribuição de Paulo para a história da humanidade, né? E Paulo diz: olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me orgulhasse, foi-me dado. E eu pedi 3 vezes a Deus para tirar de mim esse espinho na carne. E Deus disse: não,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, de sorte que eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus Cristo. Muita gente especula sobre esse espinho na carne. Tem gente que diz até que Paulo era homossexual e esse seria o espinho na carne. Não acredito nisso. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo era exatamente a suportar a perseguição. Não é? Os que antes o louvavam agora querem matá-lo. Você imagina que você está dentro de uma cidade e chegar uma junta de soldados para prendê-lo, armando de um rei, e ter 40 cara que antes era seu amigo, né? Antes era fariseu, enfim, esses caras fazem um pacto de te matar. Eles não vão comer, não vão beber enquanto não te matarem. Sabe, essas coisas assim, que essa perseguição que foi a vida toda de Paulo. Depois ficou preso durante muito tempo, sem falar nos naufrágios. Toda viagem de navio que ele fazia, o navio naufragava. Então, esse era o espinho na carne de Paulo, creio eu. Essas situações difíceis que sempre o colocavam de joelhos em oração para que o poder de Deus habitasse sobre ele. Espero que tenha falado ao seu coração esta palavra, viu? Beijo. Fica na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor.